Fala Expert, estamos aqui em mais um episódio hoje recebendo dois experts aí de altíssimo nível para a gente bater um papo aqui, falar bastante das raízes deles. E como de praxe, a gente vai começar apresentando eles. De cara aqui já tem o meu parceiro Gustavo, diretor das nossas operações. Tudo certo, Gustavo? Tudo beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para hora que você estiver vendo aí. Temos o André Capilheira, que é engenheiro agrônomo, especialista, mestre e doutor no programa de Ciência e Tecnologia de Sementes. Isso aí, e é com muito orgulho o especialista da Expert Pack no segmento de embalagens herméticas, atmosfera modificada. Obrigado, André, por estar junto com a gente aqui. Valeu, Loredo. Muito obrigado. É uma honra, cara, estar aqui. Cláudio Gustavo, fera aqui, Gere. Cara, um prazer, cara. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Pô, valeu. E Gere, convidado especial. Apesar de ter dois gaúchos aí, o Gere, ele vem com menos frequência aqui na nossa empresa do que o André, que faz parte do nosso time. Então o Gere, ele é mestre e doutor aí, sementes da UFPEL, pesquisador desde 1998. Imagina quantas pesquisas esse cara já não fez. Na Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel, e na Universidade Federal de Pelotas. Orientou mais de 80 teses e dissertações em sementes. Vice-presidente da Abrates, do período 2022 a 2026. Bolsista de produtividade em pesquisa pela CNPq. Coordenador de prospecção e negócios da unidade Inova Agro, Embrapi, UFPEL. Caramba, hein, velho? Acabou o tempo do Meu podcast. Deus do céu! Galera, confia, porque inclusive vamos falar bastante aqui de Embrapi. E hoje exerce atividades técnicas de consultorias, treinamentos, palestras para empresas do agronegócio e do setor sementeiro. Gere, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Valeu por estar aqui. Poxa, Loredo, obrigado pela apresentação. Pessoal aí que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essas tecnologias aí de disponibilizar na rede permite que as pessoas assistam em diferentes momentos, né? É uma alegria estar aqui. Obrigado, Loredo, aí pelo convite. Obrigado, Gustavo. André, satisfação estar aqui, né? André é amigo, aí, conhecido de longa data, né? E de tudo isso que você falou, são algumas experiências que a gente coleciona ao longo da vida, né? Talvez o mais importante que você tenha mencionado aí é 1998, que mostra aí a trajetória que a gente já tem feito, sempre de alguma forma, né, relacionado na área de sementes, que é o que a gente dedicou boa parte da vida aí estudando, pesquisando e trabalhando sobre, né? E esse tema aí que ele é tão apaixonante, né? E que bacana estar aqui participando dessa gravação, dessa conversa, desse bate-papo, né? Na oportunidade em que a gente está visitando a indústria, né? Conhecendo a tecnologia, conhecendo o que é feito aqui pela empresa, né? Isso é muito bacana, isso nos motiva cada vez mais. Aí. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. A gente que agradece, e eu acho que é esse o intuito, né? Como a gente tem falado, Fala Expert é para dar voz a experts que fazem parte aí do cenário do Brasil aí, com um trabalho, e eu acho que é bem nesse lugar que você se enquadra. E até para começar de leve, queria, já que você citou aí as datas, né? Não quero denunciar aí a idade. Mas, pô, de 98, eu queria entender um pouco mais como é que começou essa a trajetória no agro. Qual é a primeira memória que te traz aí para esse caminho que hoje você trilha aí? Puxa vida, eu não tenho problema nenhum com a idade, né? Eu sou nascido em 19... Bem resolvido, pô. Sim. Sou nascido em 1974, estou com 51 anos, né? E se me perguntarem aí como começou essa trajetória e quais são as primeiras lembranças do agro, são as primeiras lembranças da vida, né? Porque com muito orgulho eu sou filho de agricultores, meus pais são agricultores até hoje, né? E a escolha da decisão por cursar inicialmente a agronomia foi ao natural, né? Quando você foi criado e as suas memórias de infância, elas são dentro de uma lavoura, elas são no cultivo da agricultura, do milho, da soja, desde da tenra idade, né? Foi ao natural. Eu fui uma pessoa que eu nunca tive dúvidas com relação à escolha da profissão, né? E a agronomia é uma área muito ampla, né? E por ser muito ampla, às vezes a gente acaba, por acasos do destino, se direcionando para uma ou outra especialidade, né?
E durante a faculdade, já no início da faculdade, a partir do segundo ano, né, eu assisti uma aula com um professor, hoje já falecido, o professor Jorge Nedel. Foi o primeiro professor a qual eu me identifiquei com a área de sementes, e a gente começou timidamente estagiando na área de sementes, né? E depois eu tive uma grata felicidade de, ao longo da vida, ter tido grandes mestres, grandes mentores da área de sementes, né? E foi mais ou menos dessa forma que a gente iniciou a atividade, né? Não quero monopolizar aqui a fala, mas só contando um pouco mais da história, da trajetória, né? Por acaso do destino, quando eu estava concluindo o curso de graduação em agronomia, a universidade abriu um concurso público de seleção para engenheiros agrônomos. Eu acabei prestando concurso público para o cargo que eu exerço até hoje, algumas semanas antes de concluir o curso de graduação em agronomia, né? Então, alguns meses, algo como 6 ou 7 meses após a conclusão da graduação em agronomia, eu já tomei posse como servidor público federal, atividade que eu exerço até hoje. Né? Você ficou pós-graduado já dentro da universidade e seguiu a carreira acadêmica em paralelo? Toda a qualificação que eu fiz em nível de mestrado e doutorado na área, eu fiz concomitantemente com o exercício das atividades profissionais, né? Há prerrogativas legais, obviamente, que é uma liberação parcial do tempo, né? Que no meu caso ficava muito facilitado, porque o local de trabalho era o local onde eu cursava a pós-graduação também, né? Então era uma questão de ir à sala ao lado para assistir uma aula, ir no laboratório de outro andar para executar uma atividade que daria origem no futuro a uma dissertação e depois uma tese, né? Então esse foi um pouco do destino, da trajetória que nos trouxe até aqui, né? Que legal, e que eu imagino que não deve ser muito diferente para você também, né, André? Como é que sua vida se cruzou com o agro aí? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, cara, é engraçado estar escutando o Géry falar assim, a importância de ter uma aula, sabe, bem dada, de ter um professor que seja referência para ti, né, cara? Eu também tenho um marco na minha carreira profissional. Bom, por que eu escolhi agronomia? Esses tempos eu ainda refletia sobre isso e aí acabei lembrando que meu pai me contou que o meu avô era topógrafo, cara. Eu falei, cara, só pode ser daí, porque ninguém mais da família tem esse segmento, entendeu? Mas você passou longe da topografia ou você passou longe, tá tudo certo. Então é daí, cara. E eu tenho um marco muito marcante, é bom, né? Que logo que eu me formei na graduação, isso foi 2004, cara, aí saí, cara, tive na Bahia, tive aqui na Bahia, tive no Mato Grosso do Sul, tive no Paraná, e eu senti falta da academia, cara. E aí foi esse o meu marco. Em 2014 eu retornei para a academia para estudar, precisava me qualificar e ter conteúdo mais, né? E, cara, e foi maravilhoso, assim, foram portas que se abriram de 2014 até o final do doutorado. Então, né, eu iniciei fazendo especialização no programa em Ciência e Tecnologia de Sementes, e aí já segui mestrado, já segui doutorado, e é muito bacana. Eu lembro que a gente conversou uma das primeiras vezes, eu falei, cara, onde eu tô é a cereja do bolo, cara, porque eu vivo diariamente o que eu estudei e, cara, eu sou apaixonado. Cara, sou apaixonado. Como a gente diz, né? É uma cachaça, né? É uma cachaça. É boa demais. É um buraco sem fundo também, né? Porque, poxa, pensar que você está desde o segundo ano de graduação olhando para a semente, estudando isso daí, é um buraco sem fundo. E Gustavo, tem inúmeros pesquisadores, né, que dedicaram a vida inteira a esse tema, né? E novas tecnologias surgem a todo momento, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, com inovação, a gente costuma dizer que é um ciclo, né? Você tem uma teoria, você desenvolve uma pesquisa para testar aquela teoria, você comprova ou não aquela teoria, a partir daquilo você testa na prática e retroalimenta o sistema. A partir de um fato novo que você descobre, isso te gera um outro questionamento para você desenvolver um outro tema e uma outra
uma outra pesquisa, né? E nós vivemos tempos de mudanças muito rápidas, né? De tecnologias muito disruptivas. Às vezes tecnologias do ponto de vista biológico, por exemplo, no desenvolvimento de um OGM, e o que nós temos hoje aí que está na porta de todos nós e que pode transformar as vidas nossas de maneira significativa, que é a inteligência artificial, que abre uma porta enorme, né? Uma porta enorme. E eu fico me perguntando, e queria escutar de você, Géry, esse mundo, né, das pesquisas, né? Como que é esse sentimento, né, de ter uma carreira entregue a esse mundo tão interessante e que, sei lá, no final do dia você deve pensar, cara, que legal ter pesquisado isso e ter trazido esse olhar. Como é que é essa cachaça para você no sentido da pesquisa, esse processo mesmo de pesquisar? Eu me permito fazer uma ponderação sobre esse tema, Loredo, Gustavo e André, que nós podemos dividir assim de uma maneira muito simples pesquisas que elas são básicas, que elas são fundamentais para desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento de fundamentos teóricos e para a formação de recursos humanos. Esse é um cenário, diria, um tipo de pesquisa que são feitas. Por outro lado, existem aquelas pesquisas que são chamadas pesquisas aplicadas, que eu me identifico mais com esse cenário. Porque você vai desenvolver uma tecnologia, por exemplo, de, sei lá, você não, eu, Géry, um grupo de pessoas, né, que trabalham, desenvolve uma tecnologia para, por exemplo, resfriamento no armazenamento de sementes, que isso permite a preservação de qualidade por mais tempo. Você desenvolve uma pesquisa ou busca uma inovação que ela é passível de ser aplicada imediatamente. Isso é bacana demais. Isso é bom demais porque você desenvolve e você vê lá, puxa, o pessoal está usando essa tecnologia espetacular, né? Tu sabe, Géry, que nessa mesma linha assim, de pensamento tua, eu fui com uma ideia de pesquisa muito clara para dentro da universidade, sabe? Eu falei, cara, eu preciso gerar uma pesquisa que sirva que seja aplicada. Seja aplicável para alguém, obviamente, para o produtor rural, né, cara? Cara, é bom demais, entendeu? Porque tu acaba te tornando um pesquisador, né, nesse período. E tu, cara, tudo que tu pensa na cabeça, cara, eu vou pesquisar, eu vou botar, né, vou comparar, vou fazer a prova disso e isso não tem fim, cara. Não tem fim. Bom demais, cara. E aí, eu acho que o fato de não ter fim é porque quando vocês têm desejos verdadeiros, né, de fazer uma pesquisa com aplicabilidade prática, isso é fantástico, né? Porque pensar pelo lado da indústria, né, que a gente também tem movimentado bastante engrenagens aí, ter pessoas que estão preocupadas em fazer pesquisas que têm um objetivo claro, né, de gerar benefícios para a sociedade, seja em qual área for, isso é fantástico. E para mim, que não tenho a profundidade ou a experiência que vocês têm com pesquisa, é esclarecedor enxergar profissionais que têm esse olhar, né, de objetividade, e não aquelas pesquisas que de fato também são importantes, né, têm seus valores, mas que às vezes acabam entrando em um looping que é bem delicado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E por outro lado, né, bom, primeiro, na minha opinião, nenhuma pesquisa ela é completamente inútil, porque ela serviu, num primeiro momento, para treinar aquela pessoa, né? Serviu para, eventualmente, você saber que não pode fazer mais daquele jeito, né? Então, às vezes, você faz uma coisa, parece que ela não tem uma aplicação direta, puxa, mas nós também precisamos, e as universidades o fazem com excelência, né? Formar recursos humanos, né? Porque o Brasil experimenta o desenvolvimento que está experimentando, apesar de todos os problemas, e aqui eu estou falando especificamente do setor do agronegócio, por diversos fatores, uma soma de fatores, e um deles, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, é a questão da quantidade de profissionais habilitados e capacitados para aplicar princípios técnicos na condução, seja de uma lavoura, seja de uma atividade pecuária, para que leve o Brasil aos níveis que estamos alcançando atualmente, né? Nessa linha aí, sempre vem a minha curiosidade. Dentro das culturas que vocês trabalham, provavelmente tem uma série de pesquisas lá,
Qual que é a visão sobre o nosso agro aqui frente o internacional? Porque a gente normalmente pensa em agrofazenda, né? Então quem é fora do agro? A gente aqui é fora do agro, é leigo. Passo ver uma roça na estrada, mas aí quando a gente visita alguns clientes assim, a gente vê que não é uma roça, cara. Moderno, esse negócio aqui é uma agroindústria, alta tecnologia, gestão de primeira, tem indústrias de ponta aqui que não tem o nível de gestão que algumas indústrias do agro hoje possuem. Do ponto de vista de pesquisa, de posicionamento do Brasil, até no segmento de pesquisa que a Universidade de Pelotas lá atua mais, como que a gente está posicionado? No cenário, assim, né? Porque, poxa, a gente tem muitos pesquisadores bons, né? Perfeito. Obrigado por tocar nesse assunto. Eu costumo abordar numa visão, primeiro, numa abrangência ampla em nível mundial, para depois chegar no micro, né? Primeiro, nós temos uma grande população mundial, somos mais de 8 bilhões de pessoas, vamos chegar em 10 bilhões 2030. Daqui a alguns anos, né? Por outro lado, nós temos uma população que está concentrada mais no meio urbano e nós temos uma população que está com uma expectativa de vida cada vez maior. É uma equação. Então, o que nós temos? Nós temos um cenário de que nós temos que fazer cada vez mais com menos. Os dados históricos mostram que o que um agricultor produzia em 1950, ele alimentava X pessoas, hoje cada agricultor precisa alimentar 2 ou 3 vezes aquele número. Então nós estamos fazendo mais com menos. Isso é fato, os dados internacionais mostram isso. Outra análise importante de se fazer é que há uma relação direta entre fazer agricultura com disponibilidade de área. Isso também é fato. E aí nós precisamos olhar os grandes países em extensão territorial no mundo. Aí nós temos os 2 maiores países, Rússia e Canadá, em extensão territorial. Países que têm boa parte do seu território não apto para a agricultura em função de estar localizados lá no Polo Norte. Bom, aí 2 grandes países produtores, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos e China, mas a China tem uma população enorme, mais de 1 bilhão de pessoas, eles produzem muito, mas assim mesmo eles não conseguem suprir, né? Não são autossuficientes. Estados Unidos, sim, grandes produtores, mas destinam boa parte da sua produção para a produção de energia, por exemplo, utiliza muito milho para produzir etanol. Aí depois nós vamos para outros países grandes em extensão territorial, nós temos Brasil e Austrália. A Austrália com uma grande área que é coberta por desertos, não propriamente apta para a agricultura. Aí sobra o Brasil nesse cenário, que se diferencia dos outros países por ser o único que é cortado pelo Equador. Por ser cortado pelo Equador significa que nós estamos localizados numa região tropical. E fazer agricultura numa região tropical é diferente do que fazer agricultura numa região temperada. Não é para amador, né, Jair? Não é para amador. E ninguém tem a expertise, no meu ponto de vista, em fazer uma agricultura numa região tropical com a expertise que o Brasil tem. Se a gente olhar, analisar os dados históricos de produção agrícola, nós demoramos mais de 100 anos, foi na safra 2000-2001 que a gente atingiu 100 milhões de toneladas de grãos produzidos. Foi a primeira vez que o Brasil produziu mais do que 100 milhões de toneladas de grãos. Só que depois, em 14 anos, na safra 14 e 15, nós passamos de 100 para 200, nós duplicamos. E depois, em 8 anos, na safra 2022-23, a gente passou de 200 para 300 milhões. Então a gente tem uma série de problemas de logísticas, uma série de coisas, mas as condições que nós temos de disponibilidade de terra, de disponibilidade de luz, porque fazer agricultura é ter fotossíntese, né? As condições dos solos,
A disponibilidade de água, também um recurso fundamental para fazer agricultura. A mão de obra que está lá no campo e a mão de obra técnica que está trabalhando, somado a todo um know-how de tecnologias desenvolvidas por Embrapas, por instituições estaduais de pesquisa, por universidade, por empresas privadas, levaram o Brasil a esse patamar que nós temos hoje. E se nós olharmos para frente, eu vejo um cenário muito positivo para o agronegócio, muito embora a gente ainda tenha que evoluir em alguns aspectos de agregar valor e outras tecnologias, né? Só para complementar, para não monopolizar a conversa, cara, é aula, bicho. Fica à vontade. Outro aspecto é que não são todos os países que conseguem fazer com excelência, como nós fizemos, pelas condições que nós temos, 2 safras, ou seja, 2 colheitas por ano, em alguns lugares até 3 safras por ano, né? Então, o cenário do agro, ele é muito promissor. E isso, Gustavo, a gente só consegue porque tem tecnologia por trás. Porque tem uma indústria que fornece insumos, porque tem uma indústria de máquinas que fornece tecnologia, porque há uma integração com outros setores, por exemplo, TI. TI está contribuindo muito, a gente tem agricultura de precisão, a gente tem muita tecnologia embarcada em cima de uma máquina que a gente pode maximizar a eficiência de todos os processos, né? As produtividades agrícolas, por exemplo, o caso da soja, nós tínhamos alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, produtividade, sei lá, de 40 sacos por hectare. Hoje, tranquilamente, se consegue lavouras ultrapassando 100 sacos por hectare. O SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, faz uma série de avaliações anuais numa espécie de campeonato de produtividade e superamos há muito tempo a marca de 100 sacos por hectare. Só que se você está produzindo 40 e precisa passar para 50, o salto tecnológico que você tem que dar demanda um certo grau de esforço, um certo grau de profissionalismo. Quando você eleva o seu patamar, você eleva a sua média de produtividade, a eficiência tecnológica que você precisa imputar, ela é muito maior. Você precisa ir no que se chama de ajuste fino do processo. Você tem que acertar cada vez mais e errar cada vez menos. Isso que vai fazer a diferença, né? E é isso que eu acho que quando se fala de produtividade, a gente não consegue desassociar a produtividade olhando, obviamente, um termo que é a qualidade, né? E queria aproveitar para saber de você, André, assim, com o teu olhar, com tantas visitas já feitas, o que você entende que são os principais desafios pós-colheita, né? Porque a gente está falando sobre todo esse crescimento, sobre a produtividade. O que você enxerga como desafios aí que existem para a indústria de sementes, para a indústria agro, de uma maneira geral? Perfeito. Sabe, Loredo, que o Jerry falou muito bem. E essa questão de aumentar a produtividade, né? De aumentarmos alimentos, tudo isso que o Jerry falou, obviamente. E a genética, né, manda muito nisso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um total. salto absurdo, assim, a contribuição da genética para a produtividade, né, que se tem hoje, né. E a genética está ligada à questão de armazenamento, tá? Obviamente que tem cultivares que são mais sensíveis ao armazenamento, e aí a gente fala das condições adversas do ambiente e falamos de flutuações de temperatura, as flutuações de umidade. Isso interfere diretamente, né, na qualidade do produto aí que fica armazenado pelo período que tem que ficar, né? Então, esses 2 pontos assim, eu considero que são fatores principais assim, na longevidade do produto que fica ali armazenado. Obviamente tem algumas saídas, né, alguns manejos que se fazem, né? Isso, a gente tem muita relação nisso, né? A gente tem feito um papel incrível nisso aí, pensando no armazenamento de sementes ou de grãos, enfim. Isso é interessante, né? Porque se você ficar pensando de maneira isolada na cadeia, eu vou ter semente boa, eu vou ter produtividade no campo bom, mas o que vale mesmo é o que é aproveitado lá no final. Sim, exatamente. Inclusive a gente, na cadeia toda produtiva, logística, distribuição, a gente perde 30%, 35% do que se é produzido no campo. Esse é um negócio que então eu não a gente conformo, fica, não, porque eu produzo muito. Não, mas é porque a minha semente dá 99%
99,5% de germinação, não sei o que tem, cara, mas o que vale mesmo é o que chega no fim, né? Então, por mais que a gente seja produtivo em pedaços isolados aí, a gente precisa pensar no todo, né? Quando a gente menciona perdas, né, elas podem ser quantitativas, né? Aquela perda, por exemplo, durante o processo de colheita e aquela semente ou aquele grão que é descartado junto com a palha. Essa é uma perda quantitativa, né? Você perdeu uma quantidade de material. Mas existe uma série de outras perdas que elas são qualitativas, né? Falando especificamente em sementes, assunto que eu me sinto mais à vontade para abordar, a gente tem as sementes durante a sua formação, elas atingem um ponto de maturidade fisiológica, período em que, via de regra, coincide com o máximo de qualidade daquela semente, daquele indivíduo. Qualidade essa que ela precisa ser preservada, porque nós temos um processo de deterioração que ele é inevitável, que ele é inexorável e irreversível. Então, ele vai acontecer. O que a gente pode fazer é utilizar boas práticas no sentido mais amplo possível para preservar essa qualidade. A gente tem que entregar ao produtor, entregar ao agricultor a semente de mais alta qualidade, preservada a sua qualidade, para que ele utilize essa semente, que ele faça uma semeadura, que você tenha um bom estande de plantas estabelecido e com isso você eleve a sua produtividade mais ainda. Uma pessoa chúcara que nem eu, então a gente tem um pedaço da agricultura que a gente cria o melhor produto possível. E depois chega no ponto ali que dali para frente a certeza é que vai piorar. E aí tem que trabalhar para que piore para que não piore, para retardar. Foi didático, foi legal. Então, em que estágio que isso acontece, Gério? A gente, a partir do momento, tem o momento que o produtor vai lá, ele planta, dali para frente ele cuida para que seja o melhor possível. Até que ponto que vira, tem um ponto de inflexão na curva aí? É uma resposta que depende de inúmeros fatores, né? Primeiro, você Essa é a melhor resposta. Depende. O agrônomo tem que dizer. Eu estava louco aqui para dizer a palavra depende a qualquer momento, né? Não vai vir uma pergunta para que eu possa. Hora na roça. Não, mas realmente vários fatores afetam esse contexto de uma maneira bastante significativa quando a gente está falando de uma espécie ou de outra, porque as espécies elas têm composições químicas diferentes. Se eu pegar, por exemplo, só de soja aqui, né? Não. Agora eu estou comparando. Agora eu estou falando de diferentes culturas. Tá. Se eu pegar, por exemplo, uma soja, usando a cultura que você citou, nós temos alto conteúdo proteico e alto conteúdo de lipídios num mesmo produto. Se nós pegarmos, por exemplo, amendoim, nós temos um alto teor de lipídios, né? Já se nós pegarmos todas as poáceas, todas as gramíneas, estou falando de milho, trigo, arroz, cevada, nós temos um alto teor de amido. E esses componentes por si só já, de uma maneira bastante simples, eles têm maior, digamos assim, são mais propícios a se deteriorar mais ou menos. Esse é um aspecto da composição química. Outro aspecto também nós temos que ver as condições morfológicas. Se nós pegarmos uma semente de soja e de todas as leguminosas, feijão, ervilha, fava, nós temos uma semente que ela é um grande embrião praticamente exposto, protegido somente pelo tegumento. Diferentemente, por exemplo, do milho e do arroz, que é uma cariópse, o fruto das gramíneas, que é um fruto seco e que nós temos o embrião protegido por um endosperma. Então, o aspecto morfológico também conta. Isso numa comparação, Lorena e Gustavo, entre diferentes espécies. Agora, quando a gente vai para uma única espécie, nós temos diferentes variedades, e cada uma tem a sua característica própria, inerente dessa cultivar. Bom, aí nós vamos para o aspecto ambiental. Se nós pensarmos numa semente produzida e armazenada no Brasil Central, no Mato Piba, Bahia, Maranhão, Tocantins ou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são mundos bastante diferentes em termos de condições ambientais.
E dentro de uma mesma cultivar e numa mesma região, nós podemos ter efeitos de microclimas. Por exemplo, uma foi colhida hoje, outra foi colhida amanhã. Bom, a que foi colhida amanhã pegou uma chuva a mais, ou daqui a uma semana, isso mudou completamente. A gente trabalha com vida, trabalhar com semente, trabalhar com vida, então elas têm uma série de peculiaridades. Por isso, né, André, que a gente tem que ser muito assertivo, né? Em todos os processos de produção, que a semente é feita lá no campo, se produz semente com qualidade e em quantidade, porque o Brasil planta muito, se tem muitas áreas, você precisa uma quantidade grande de sementes. E aí você precisa de uma série de esforços, né? Uma série de esforços e adoção de tecnologia na produção, na colheita, no transporte, na secagem, no beneficiamento, no armazenamento, nas condições de distribuição, tratamento químico para proteger de patógenos. Ou seja, você precisa, de novo, acertar ao máximo para que você entregue lá semente de qualidade. Esse que é o... E hoje não tem espaço, né, Géry, para quem não pensa dessa maneira, né, de ter cuidado em todo o processo, né? É uma briga hoje, uma briga muito boa para quem produz mais qualidade, sabe? E o próprio produtor também, ele já está sabendo como comprar, pegando o exemplo de sementes, enfim, ele já está sabendo de que maneira ele precisa comprar a semente, né? Em detalhe, assim, no detalhe. Assim. Eu me permito usar uma frase do meu orientador de doutorado, que ele dizia: durante muito tempo se ensinou somente o produtor de sementes a fazer sementes. Exato. Só que hoje se está ensinando o agricultor a utilizar semente. E aí a demanda por qualidade, ela não é só de dentro. Sim, ela é de dentro das empresas que primam por qualidade, mas também ela é demanda de mercado. Por que é uma demanda de mercado? Há inúmeros trabalhos na literatura científica muito bem documentada nesse sentido, que tem a relação direta de qualidade com produtividade. Então, por que eu vou negligenciar nesse quesito que ele é tão importante lá para o final? Então, eu tenho. E aí... a decisão é de cada um. Exato. No meu ponto de vista, não é uma decisão estratégica interessante você negligenciar no quesito qualidade, em todos os sentidos, em todas as coisas. A qualidade, ela tem uma capacidade de entrega. A capacidade de entrega é elevar o nível do teu potencial. Que volta àquele ponto de capacidade produtiva por hectare, quanto mais a gente está produzindo. Então, toda essa linha de pesquisa está sendo degustada pelo produtor, o produtor está entendendo o dinheiro que ele está deixando na mesa por não buscar a qualidade, né? Tanto na semente como no manejo. No manejo da lavoura como um todo. Exato. Fala. Você primeiro, André. Não, e existe hoje também uma grande preocupação, né? O multiplicador de sementes, ele se preocupava da porteira para dentro, né? Cara, eu faço a minha semente, eu tenho controle total, eu sei da qualidade que eu produzo a minha semente. E hoje em dia ele está se preocupando da porteira para fora. Cara, eu estou entregando, né, minhas sementes de qualidade, mas e o Géry lá? De que maneira será que o Géry armazena lá? Como é que ele está conservando a semente que eu estou entregando de qualidade para ir lá? Então, tem se pensado hoje muito da porteira também para fora com relação à qualidade de sementes. Porque foi muito bom você ter tocado nesse ponto, André, porque em algumas situações, um período muito curto, ele é suficiente para você ter uma redução bastante significativa. Perfeito. Né? Exato. E principalmente à medida, Loreda, à medida que você vai avançando no tempo, à medida que você vai se distanciando mais da maturidade fisiológica, a literatura científica documenta muito bem isso. Você tem uma fase inicial, uma fase 1, em que você mais facilmente consegue preservar a qualidade. Agora, de novo no caso da soja, 4, 5, 6 meses após a colheita, você tem proporcionalmente um potencial de deterioração mais acelerado do que você tinha no início. É natural do ser vivo. Essa é a curva biológica da espécie, né? A questão eu acredito que desses pontos aí
todos que você comentou ao longo de melhoria na cadeia produtiva, isso daí são áreas de pesquisa dentro da Universidade de Pelotas. Sim, também. Se divide mais ou menos nesse... Primeiro, assim, a universidade lá ela é muito forte em pesquisas relacionadas à semente. Sim. Ou é um entendimento meu, porque todo lugar que a gente vai de semente tem sempre tem alguém que passou pela 5 ônibus do pessoal de Pelotas lá. Ônibus não, já é avião, já. Os caras são os A380, porque é um grupo muito respeitado, né? Uma universidade, todo mundo passa por lá nessa área de pesquisa. Perfeito. Como no início da nossa prosa aí foi mencionado datas e anos, eu me permito compartilhar uma história aí que ela é não só da Universidade de Pelotas, mas ela é nacional, né? Na década, eu não sei precisar agora se foi no final da década de 60 ou na década de 70, creio que foi na década de 70, o governo brasileiro implementou um programa que chamava Planazem. Planazem era Plano Nacional de Sementes. Se entendia que a agricultura precisava mudar de patamar, a região central ela estava em franco desenvolvimento, não havia disponibilidade de cultivares, a questão genética que você muito bem pontuou, André, não era muito bem desenvolvida, não havia cultivares muito bem adaptados para a região central, né? E a questão sementes se entendeu como prioritária. Então, dentro desse Plano Nacional de Sementes se desenvolveu uma série de ações, e uma delas foi enviar pesquisadores, professores, melhor dizendo, do Brasil para se qualificar em nível de pós-graduação no exterior. Depois esses profissionais retornavam ao país e iriam treinar pessoas para irradiar esse conhecimento, essa tecnologia. Fantástico. E levar ao campo, né? Várias universidades tiveram profissionais que fizeram parte desse grupo. Universidade Federal de Pelotas, Exalc USP em Piracicaba, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Lavras, e que voltaram para lá. Bom, ao retornar, esses grupos se consolidaram e seguiram as suas atividades, né? Na Universidade Federal de Pelotas, o grupo se consolidou e implementou, né, e criou, e existe até hoje, né, um programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes que forma muitos profissionais, né, e o time que está lá um grupo aí de professores muito qualificados, né? Eu tenho muito orgulho de ser egresso dessa universidade e desse programa, né? Legal. E aí as pesquisas elas são voltadas para... Quais são os pontos mais fortes? Ou as pesquisas que estão mais relacionadas às áreas de conhecimento que está... Eu vou falar lá, assim as atividades que eu já participei ao longo da carreira e como eu comentei, né? A gente sempre... por questão pessoal, tenho preferência por atividades que são práticas, né? Aplicadas. E uma característica que é muito importante é a questão de haver uma proximidade com o setor produtivo, principalmente pela complexidade, pela diversidade de ambientes que existem em nível nacional, né? Então, saber o que há de demandas na agricultura no Brasil Central, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, nas diversas regiões, possibilita que você direcione atividades, né? Mas assim, algumas tecnologias aí que não necessariamente tiveram participação direta minha, muito pelo contrário, né? Foi justamente o que estava se comentando, eu posso citar. Uma delas, por exemplo, é a questão das condições de armazenamento de sementes, né? Há alguns preceitos de armazenamentos que se sabe. Condições frias e secas, falando de uma maneira bastante simples, são mais favoráveis para se preservar qualidade de sementes, né? Na década de 70, na década de 80, não existiam armazéns resfriados para se armazenar a semente. Quer seja por
custo de construção desse armazém, quer seja por disponibilidade de energia. Hoje nós conseguimos equalizar essas duas tecnologias, né? Então essa é uma tecnologia que veio para mudar muito, né? Bom, e aí a gente observa algumas outras tecnologias, alguns avanços tecnológicos muito significativos. O que o colega André comentou aqui no desenvolvimento de novas cultivares, e aí preciso considerar também a questão do arcabouço legal, lei de proteção de cultivares, que permitiu, né, com que a gente tivesse a participação de outras empresas, de um maior número de empresas desenvolvendo cultivares, né, permitiu que se desenvolvesse cultivares adaptadas a diferentes regiões, né. O parque tecnológico de máquinas também evoluiu muito nos últimos anos, né? E sempre com o intuito esse de fazer mais com menos e levar qualidade até o final do processo, né? Essa parte de armazenamento foi a linha de pesquisa que você fez? Na UFPEL? Isso, foi em 2014. Foi mestrado, né? Foi mestrado. Na verdade, eu fiz um mestrado e doutorado, foi com armazenamento hermético em sementes, né? E foi isso, cara. Eu voltei para a academia já determinado a fazer algo prático e por que armazenamento? Por que hermético, assim? Qual foi o gatilho que te levou para isso? Cara, eu conheci essa tecnologia, foi em 2014, cara, e eu falei, cara, e já sabia que dava certo em grãos isso, sabe, em alimentos. Eu falei, cara, será que isso na semente, né, não pode... Não faz sentido? Não, né? Faz sentido, exatamente, né. Só que eu tinha uma preocupação muito, como eu tinha saído do mercado e voltado para a academia, eu tinha uma preocupação muito grande em perder esse time, né, de mercado, assim, por ficar de fato dedicado à pesquisa, né? E eu me lembro, cara, que eu recebi a bolsa para estudar e eu separava um pedacinho da bolsa lá, falei, cara, isso aí, com esse dinheiro eu vou juntar e vou divulgar o meu trabalho, cara. Então, né, quando saía resultados, né, eu conseguia dar alguma ideia de como ia se comportar as sementes armazenadas nessa condição de atmosfera. Eu, cara, ligava para uma empresa lá, falei, cara, posso ir te apresentar aí um resultado? E os caras, vem aí que é sempre bem-vindo, né, cara? E eu me preocupava em levar essa resposta ao produtor, né, cara? E concluí, né, tanto mestrado, doutorado, e eu me recordo, quando que a gente conversou, Gustavo? Nossa. Janeiro de 24, cara. Provavelmente sim. Cara, o Gustavo me ligou, André, aqui é o Gustavo, não sei o que. Eu falei, cara, beleza. Só que, graças a Deus, né, muita gente já tinha me ligado e para saber, sempre era algum questionamento sobre o meu trabalho. Eu falei, cara, é mais um querendo saber. Eu falei, Gustavo, tô na estrada aí. Mas assim que eu parar, a gente bate um papo. Cara, 7 horas, então posso te ligar? Eu falei, cara, acho que 7 horas já tô chegando. Cara, e britanicamente o Gustavo às 7 horas me ligou de novo. Eu falei, cara, não cheguei ainda, cara. Cheguei 7h20. Que cara chato. Cara chato me ligando, cara. Cara pontual, pô. E aí eu cheguei no hotel, acho que nem tinha combinado de jantar com o cara. E aí o restaurante era pertinho do hotel e eu saí a pé. Eu falei, cara, nesse intervalo aí eu vou falar com o Gustavo, cara. Mas achando, cara, qual é a dúvida? Acho que até devo ter te comentado assim, tia Gustavo, qual é a dúvida que tu tem do meu trabalho? E aí, cara, eu cheguei no restaurante, meu amigo tava me esperando pra jantar, cara, não consegui conversar com o cara, que eu tava no telefone com o Gustavo e a gente bateu um papo e era armazenamento e é um assunto, cara, é bom demais. André, fantástico isso que você relatou, porque assim, quando a gente fala de armazenamento, e eu comentei as condições mais favoráveis para preservar a qualidade da semente, a gente também tem que comentar que a semente ela é um ser higroscópico. Por ser higroscópico, o que significa? Que ela tem a capacidade de entrar em equilíbrio
da sua umidade em função da variação da umidade relativa do ar onde ela está armazenada. Então, se eu tenho uma semente armazenada com X%, 12% de umidade, e eu a armazeno num ambiente com umidade relativa extremamente baixa, ela vai diminuir a sua umidade. Se eu armazenar a semente num ambiente com umidade alta, o que vai acontecer? Ela vai ganhar umidade. E aí existem níveis de umidade mais adequados para se preservar a qualidade. Se eu tiver uma umidade muito alta, eu vou estar acelerando muito o processo de deterioração. Se eu tiver uma semente com umidade extremamente baixa, nós podemos aumentar significativamente o risco de danificação mecânica num processo de manuseio. Se ela, por exemplo, ainda não tiver que passar por um processo de beneficiamento de alguma atividade, ou até no próprio processo de semeadura, em alguns casos mais extremos. E também eu posso ter um dano por embebição, porque se a semente está extremamente seca e eu faço a semeadura num solo que está com excesso de umidade, o processo de hidratação acontece de uma maneira muito rápida. E isso causa danificação às sementes, né? Então é uma complexidade bastante grande, que são realmente vários fatores que estão envolvidos. Isso daí ainda muda pela temperatura que ela está armazenada. Isso também influenciado pela temperatura. Então, uma série de cuidados são necessários, uma série de tecnologias justamente para que a gente consiga, de novo, né? Vou ser repetitivo aqui, preservar a qualidade até o... E ela é um ser vivo, né, Jerry? E por ser ser vivo, ela respira. Sim, tem uma baixa taxa respiratória, mas é inerente aos seres vivos, né? E é incrível quando quem nunca... quer dizer, muito provavelmente todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, já fizeram ou já viram um filho, um irmão, um sobrinho fazer aquele famoso teste da semente de feijão no algodão, né? E quando a gente faz um teste de germinação, os laboratórios de análise de sementes o fazem, a gente coloca uma semente para germinar num substrato, geralmente um papel, germiteste, ou numa areia, material inerte, colocando somente água à disposição dela. Você tem uma semente que tem 5, 6, 7 milímetros de largura, e em 5 dias ela consegue se hidratar, passar por um processo fisiológico que guarda uma certa complexidade, segue para uma divisão celular e multiplicação, e você se transforma somente com as reservas ali contidas numa plântula que pode chegar a 15, em alguns casos 20 centímetros, somente com as reservas que estão lá, né? Isso é fantástico. Eu acho que é exatamente nesse ponto, quando a gente fala de preservação, que os nossos caminhos se cruzam, né? Então, escutando o André falar aqui, também me lembro da primeira oportunidade que tivemos pessoalmente, e que ele falava sobre essa realização dele mesmo, profissional, de todo estudo acadêmico, né, pensado em aplicabilidade real, ser hoje parte da tua trajetória profissional, né, André? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, como tem sido realmente o dia a dia, olhando para tudo aquilo que tu estudou, vendo isso em escala industrial, vendo isso realmente em aplicabilidade prática para o produtor. Como é que é teu olhar hoje, já, 10 anos, não, 11 anos aí depois? Tu não vai escapar das datas Pois também. Não foge, não. Esse cabelo branco, não me engano. Ele tá pintando. Eu não posso nem falar muito do André, não vou nem puxar o assunto com relação à cuia dele, tá, pessoal? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, relevem aí, ele é um gaúcho mais moderno aí. Eu não sei por que os cabelos branqueiam das pessoas. Você não sofre desse problema, né? Não sofre desse problema, não. Cara, é uma delícia, cara, tu respirar, tu viver a questão. Eu gosto muito desse assunto, armazenamento de sementes, né, cara? E saber, cara, que tu consegue contribuir para isso no setor sementeiro, no setor alimentício, enfim. Essa proteção, cara, tu consegue levar essa proteção pro que está armazenado. É gratificante, entende? Tu poder, tu ter a alegria de explicar. Cara, eu tenho uma situação muito engraçada. Uma vez eu fui visitar um produtor
em que a ideia dele, inclusive quando ele recebia as sementes em casa, ele furava todo o saco. Porque é um ser vivo, né? Precisa ter ar, precisa respirar, né? Se ficar fechado vai morrer, né, cara? E o desafio tá aí e a graça de todo o trabalho tá aí, cara. Eu falei, cara, como é que eu vou convencer um cara que fura os sacos quando recebe, né? E tá aí a graça, cara. Esse é o que me move, entendeu? Isso é o que me move. É tu poder levar isso para um produtor, poder ensinar, pegando um pouco da academia, né? Sendo um professor naquele momento ali, levar essa tecnologia, explicando e fazendo com que ele entenda e ele usar e perceber que isso, cara, vira o negócio dele, cara, pô, é gratificante. Eu acho que deve ser interessante porque eu vi parte da tua pesquisa inteira, né? Porque eu sei que a gente não lê o começo, né? Do meio para o final. Exato, só os resultados. Mas resultado e conclusão. Mas parte dos resultados e conclusões ali, ou a tendência que deu daqueles resultados lá, que você fez em escala de pesquisa, hoje você está vendo em escala industrial. Sim. Seja para semente, seja para outros grãos que a gente está trabalhando, para outras coisas. Acho que isso daí deve ser legal, né? Vem da parte de aplicabilidade, de pesquisa que o Jerry falou, porque, porra, cara, você passou um período pesquisando ali. A gente sabe a porcentagem que realmente sai da academia e vai para a aplicação, né? E acho que inclusive o teu mestrado foi que startou o nosso começo aqui em semente de soja, né? E o mais interessante, Gustavo, desculpa te cortar, é a inovação no processo, entendeu? Aí entra a Expert Pack, sabe? A minha pesquisa foi um gatilho para vocês, mas, cara, a inovação que vocês colocaram no processo de fazer a atmosfera modificada a Cuia Stanley aí. E eu acho que aí, mais uma vez, falando sobre esses caminhos que se cruzam, né? Falar de inovação é trazer também o projeto do Embrapi para essa conversa, né? O que é Embrapi, Jerry? Fala pra gente aí, Jerry, como que essas tecnologias que hoje a gente tem feito aqui, e isso se une aí à parte acadêmica. Conta para o pessoal o que é o Embrapi, fala um pouquinho sobre isso. Quando você falou em Embrapi, inovação em Embrapi, eu não estava olhando para a câmera, mas certamente o meu olho brilhou, né? Mas eu quero fazer outro comentário antes de entrar nessa Fica à vontade, temática, a casa é tua. Sobre a questão do armazenamento, que é muito importante a gente ter consciência de quando começa e quando acaba o armazenamento de uma semente. Boa. Do ponto de vista técnico, muitas pessoas pensam que o armazenamento acontece quando eu coloquei a semente dentro de um silo e ela ficou lá, ou quando eu coloquei dentro de um saco, ou quando eu coloquei dentro de um bag, e enquanto ela ficou dentro do armazém, isso é o período de armazenamento. Quando ela saiu do armazém, ela não está mais armazenada. Não. E não é assim que, do ponto de vista técnico, acontece. Uma semente, ela inicia efetivamente o seu armazenamento lá no campo, ainda na maturidade fisiológica, quando a semente está ligada à planta mãe, mas não há um contato vascular, a planta mãe não está mais translocando reservas para a semente. Então, na prática, é um armazenamento a campo. É por isso que os produtores de sementes têm um cuidado muito grande nesse período entre maturidade fisiológica e colheita, de retirar o material do campo o mais cedo possível, para com isso poder oferecer condições favoráveis para preservação e desfavoráveis para deterioração. Então já começa lá. Depois tem uma fase que a gente chama tecnicamente, costumamos chamar de armazenamento temporário, que é entre a colheita e a gente finalizar o beneficiamento, que a semente fica um determinado período ali dentro de uma unidade, dentro de uma indústria de beneficiamento de sementes, independente se for em silo, regulador de fluxo, em sacaria, bag, fica armazenado. E aí, depois de efetivado o beneficiamento, a gente coloca nos bags, geralmente em bags, olha lá bonitinho do armazém, e pensa que o armazenamento acaba ali, mas não. O armazenamento, ele continua no momento que essa semente é expedida, quando ela sai do armazém e ela vai lá pro produtor. E aí a preocupação, quais são essas condições que o agricultor tem para
oferecer a essa semente? Ela é armazenada numa condição minimamente favorável, ela é armazenada numa condição desfavorável, embaixo de uma árvore, e nesse contexto é a tecnologia toda envolvida, mas também a importância da embalagem, porque a semente fica armazenada justamente dentro da embalagem. Né? Você falou antes, era aquele período que você tem uma aceleração da deterioração. E justamente quando você cria o período mais distante, ele é crítico também. Ele é crítico ainda. Porque a gente sabe. E soma-se a isso tudo, pessoal, um outro aspecto muito importante, que nós temos a produção de sementes, em alguns casos, sendo executada a muitos quilômetros do local de utilização dessa semente. Nós temos situações em que nós transportamos 1.000, 2.000 quilômetros a semente do local de produção para o local de utilização. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem cliente nosso mandando semente para a África. Sim, sem falar na exportação, somente falando dentro do Brasil, né? No tráfego, e tráfego internacional, sem dúvida, né? Nós tínhamos perguntado sobre inovação, então. Sobre Embrapi. Inovação. Conta pro pessoal o que a gente está fazendo junto, pô. Pô, então, pessoal, recentemente aí foi criado aí no 2013, né? Foi criado aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia um programa chamado Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, né? Esse projeto, né, dentro do sistema Embrapi, ele é desenvolvido na prática lá na linha de frente por unidades credenciadas, né? E a Universidade Federal de Pelotas, a partir de um grupo de pesquisadores, um grupo de professores, entendeu que estávamos prontos, tínhamos maturidade suficiente para nos candidatarmos para sermos uma unidade credenciada numa unidade Embrapi. Um projeto que iniciou no ano de 2020, tá? E o credenciamento se deu de fato no ano 2021. Né? Então, desde o ano 2021, a unidade Inova Agro Embrapi é uma unidade credenciada dentro do sistema Embrapi e com muito orgulho nós dizemos que fomos a primeira unidade com foco 100% voltado para o agronegócio. Né? Olha aí. Então, existem algumas expertises. No primeiro ciclo de 2021 a 2024, haviam 13 expertises com subdivisões dentro de áreas. Né? E no segundo ciclo da nossa unidade, que vai de 2024 até 2030, esse ciclo se expandiu essas expertises se ampliaram de 3 para 5, né? Que contempla basicamente todas as áreas do agronegócio, né? Como é que funciona? É um programa de fomento à inovação. Bom, antes disso, qual é a minha participação nisso? Desde o início da criação da unidade, eu faço parte do comitê gestor. Dentro da unidade há um comitê gestor que eu atuo como coordenador de prospecção. Então, eu acabo tendo uma interlocução bastante grande com empresas que entendem a importância de se fazer uma inovação, né? Entendem que, às vezes, não é possível, dentro de casa, ter todo o aparato tecnológico, todo o aparato humano para fazer uma inovação também, e know-how, exatamente. Então pode desenvolver um projeto em parceria com uma unidade Embrapi, né? E nesse contexto, com muita alegria, com muita honra aí, né? Nós estamos aí na iminência de celebrar então um primeiro projeto. Eu, Louredo e Gustavo, digo que é um primeiro. André, você que faz parte do time Expert Pack também, né? Eu digo primeiro porque eu tenho certeza que outros poderão vir pela frente, né? Porque há uma relação, claramente, uma relação ganha-ganha. Por que é uma relação ganha-ganha? Nós temos unidades Embrapi com um corpo de pesquisadores robusto, e nós temos uma empresa que às vezes tem outras demandas. Nós temos
muitas empresas que têm capacidade, estou falando de empresas grandes, de multinacionais, que têm um parque de inovação, uma cultura de inovação, mas outras, às vezes, têm a vontade de inovar, mas, às vezes, o que pode fazer para dar não é o core aquela... business não é o core business, e eu exatamente. acho que é isso que, às vezes, a gente fica avaliando, porque nós temos esse drive de inovação aqui, a gente está muito convicto sobre isso dentro do nosso parque industrial, dentro dos nossos laboratórios, mas em dado momento assim a gente deve realmente agradecer, Géry, a você por estar pilotando esse projeto junto, porque quando o projeto ele é tão grande como esse que nós movimentamos com a atmosfera modificada, embalagens herméticas, é fantástico fazer com que universidades, a academia participe desse processo, sabe? A gente sair um pouco das paredes aqui, dos nossos laboratórios, que já trazem as certezas pra gente. A gente não tem dúvida sobre isso tudo, mas falar, cara, vamos pegar olhares aí de pessoas tão qualificadas, pesquisadores aí, e eu acho que é bem nesse sentido que a gente está muito próximo aí de celebrar esse contrato e fazer, né, com que a inovação, que hoje já é realidade no mundo inteiro, então tem falado isso por onde a gente passa, às vezes as pessoas acham que é algo muito fora da caixa, muito complexo, e o Gustavo fala sempre como é simples aplicar, isso faz parte do nosso dia a dia. Atmosfera modificada, embalagens herméticas já estão aí há muito tempo, e o que a gente está fazendo basicamente é conseguir trazer aplicabilidade para toneladas, né? É esse sentimento aí que eu acho que tem movimentado, né, a nossa empresa junto com outras engrenagens também, né? Tem um ponto também, se a gente pensa em inovação, a gente consegue inovar em embalagem, né? Agora, quando a gente vai e busca uma parceria que a gente conversou, a gente está vendo uma aplicação num segmento específico, e isso daí é fora da nossa alçada, é quase que impossível. E aí funciona, até é interessante perguntar, porque a gente vem com uma demanda de mercado específica, né? E aí junta a pesquisa, né? Junta o corpo de uma universidade para resolver isso daí. E aí tem esse fomento do Embrapi. Exatamente, né? A questão do fomento, ele há recurso público, né? Que é injetado no sistema, e é importante se dizer que quando se trabalha com inovação, sempre a gente tem que ter a clareza de que há um risco envolvido, né? Lógico, há uma série de estudos prévios que dão um direcionamento, né? Com a maior assertividade possível, né? Mas busca-se na inovação transformar uma ideia num produto. Quando você transforma uma ideia num produto, todos os entes envolvidos acabam ganhando. Porque a pessoa que trabalhou, desenvolveu, viu o seu conhecimento aplicado, a empresa que está desenvolvendo a tecnologia pode gerar empregos, pode arrecadar impostos indiretamente, que vai retroalimentar o sistema, né? E os usuários que vão usar aquela tecnologia vão se beneficiar. Então é uma roda que todos ganham nesse contexto, né? E nós temos inúmeros projetos aí reportados por diversas unidades aí que mostram o potencial de alavancagem muito grande que tem, né? E o crescimento que temos observado do número de projetos que todas as unidades têm alcançado, ele tem aumentado ano após ano. Quer dizer, todo o cenário está mostrando que é realmente muito vantajoso se fazer projetos de inovação nessa tendência, né? E a parceria público-privada, né? Que ela beneficia ambas as partes, né? Ambas as partes. É um caminho necessário, né? Por mais que a gente tenha os nossos resultados individualizados, agora a gente poder ter uma parceria, inclusive para dispor dessas informações de maneira estruturada, com mais subsídio, uma amostragem muito mais interessante para o mercado. E é a questão, né? Você falou lá, o produtor, ele passou a querer uma semente de mais qualidade a partir do momento que ele degustou isso daí, tem certeza, né? Da qualidade. A gente está indo nesse caminho de oferecer ainda uma alternativa que ele vai poder buscar ainda mais qualidade. Isso daí, porque quando a gente tem uma nova tecnologia, às vezes a gente precisa fazer algum ajuste no processo, né? Algum ajuste do processo, sim.
ela tem assim, vai se fazer dessa forma, mas bom, será que é simplesmente usar uma embalagem diferente fazer, ou a gente precisa fazer alguma coisa diferente, ou isso me permite que eu modifique um pouco as condições de armazenamento? Então, há certamente perguntas. Como que eu uso essa embalagem que a gente faz, né? Com que semente, em que semente, com que umidade, temperatura. quanto tempo aguenta mais, isso, aquilo, aquilo lá. E certamente eu faço sempre uma analogia com o aperfeiçoamento que as equipes de Fórmula 1 conseguem fazer a troca dos pneus durante a corrida, com que velocidade elas fazem um pit stop. 1990 era 7, 8 segundos. Nos anos 2000 baixou para 4, 5, baixou para 2, estava 1,82, agora 1,78, 1,65 segundo para fazer a troca, né? Então o que eu falava do círculo, né, que vai retroalimentando, né? Então há uma tecnologia, mas que, penso eu, me permito dizer, sempre é possível aperfeiçoar, sempre é possível fazer mais, né? Sempre é possível melhorar ainda mais. E é nesse sentido aí que, modestamente, a gente está aí muito animado aí para iniciar esse projeto e certamente aí trazer resultados muito promissores para todo o setor, que é isso que importa, né? Isso que importa. O que eu me lembrei aqui, você falou do produtor furando saco de semente para respirar. Eu lembrei do nosso colega Edwin comentando sobre semente de cebola, por exemplo. Caríssima, né? Super cuidado para produzir. Os caras vão e colocam a embalagenzinha hermética, com atmosfera modificada, e armazena com zelo pra caramba, né? Flor também, é tudo. Ou seja, tem uma tendência para sementes mais caras. Você já passou por mais processos ainda de armazenamento, de cuidado e etc. Se for comprar uma semente cara, pequenininha lá... Existem sementes que custam, generalizando, $1 cada semente. E tá na embalagem hermética. A gente poder levar essa opção de manipular as variáveis corretas que vão ser estudadas. Uma das dificuldades em fazer a comparação, e aqui, pessoal, jogo aberto, da transparência total, da dificuldade em comparação desse cenário, por exemplo, das HF, das olerícolas, com, por exemplo, soja, é o volume que você vai manusear, né? Que certamente você tem numa semente de tomate, você pode manusear ela quase que individualmente para fazer. E aí você tem que dar escalabilidade, né? Você tem que dar escala para fazer. E outro aspecto são as características físicas e morfológicas de cada semente e da própria composição química, né? Mas não é porque o desafio isso daí fica pra academia. A gente faz o bag, gente. É aí que a gente fica feliz, cara. Esse tipo, como a de vocês é a pesquisa, essa é a nossa cachaça. Desenvolver produto complexo, quando o desafio é grande, é que a gente se engaja, assim, e tá até trazendo uma relevância para o que a gente fala em termos de armazenagem e pensando nas perdas que acabam ficando impregnadas, né? Perdas de qualidade, que às vezes as pessoas até se adaptam com isso. E citando de novo o Edwin, ele quando veio ao Brasil fala da abundância que nós temos aqui, né? Como nós somos de fato um país rico, né? Com a produção que se tem. E esse propósito que a gente tem encarregado realmente é oferecer embalagens que mantenham a qualidade dos produtos. E aí as perguntas sobre produtividade, né? E toda essa corrida que a gente precisa para alimentar o mundo aqui no Brasil, esse o grande lance, é o que nos move aqui, pensar nisso, sim, sabe? E já encaminhando aqui para o fim desse bate-papo legal aqui, tá? Vocês puderem fazer as suas considerações. Eu tenho uma consideração, na realidade, uma última curiosidade. Tem alguma coisa, alguma pesquisa, algum direcionamento que você acha que vai ter uma nova ruptura para a produção no campo? Pensando em sementes aí, por exemplo, você comentou sobre armazenamento refrigerado. Depois refrigerado, resfriado com controle de umidade, né? Sim. Foi algo que foi uma mudança significativa, principalmente no Mato Piba ali, né? Que é importante isso daí. Sim, Brasil Central como um todo, né? Tem alguma que está em iminência, alguma coisa que deve virar a chave?
A gente, o nosso amigo, né, professor Silmar, disse essa pergunta de $1 milhão, Sim. né? A gente conseguir enxergar. Inclusive, um abraço aí, Silmar Pérez. Enxergar o ponto atrás da curva, né? Eu penso da seguinte forma, Gustavo. Eu acho que as grandes mudanças, elas não são feitas necessariamente por um único ponto, por uma única atividade, que essa vai ser a grande chave. Eu creio muito mais em pequenas ações juntas que se potencializam. É a mesma coisa quando eu quero, de novo, aumentar a produtividade. Eu não é só usar semente de qualidade, é usar semente de qualidade com inúmeras outras práticas agronômicas convergindo para um mesmo sistema, né? Então eu acho que a grande virada, ela vem justamente com implementar profissionalização de todas as atividades que você vai fazendo. E se preocupar muito com os detalhes. Isso eu acho que tem um potencial muito grande para a gente realmente elevar do patamar ainda mais do que onde a gente está, né? Boa. E aí eu queria escutar aí, Géry, tanto para você como para o André, uma última mensagem aí que vocês querem deixar para quem está nos escutando, nos assistindo. O que é que vocês deixariam aí de olhar realmente aí, né, para esse mercado tão valioso que é para o nosso país, que é o mercado do agro, que está preocupado em alimentar tantas pessoas. O que você pode deixar para nós aí, André? Cara, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Gosto muito da Bahia, até porque tá muito frio lá, né, Géry? Aqui tá maravilhoso, né, cara? Na semana passada, e a gente está gravando na metade do mês de julho, a primeira semana de julho de 2025 foi muito fria no Rio Grande do Sul. Abusou, né? Abusou. Cara, de novo, Loredo, eu fico muito feliz em poder levar essa tecnologia, entendeu, adiante aí, disseminar, espalhar da melhor maneira essa grande resposta que a tecnologia, que essa inovação, que essa embalagem, que seja Big Bag, seja, enfim, traz de vantagem, entendeu? Todo esse cuidado que o Géry falou, né? A gente é mais uma pecinha que encaixa em todo o processo aí, que faz toda a diferença em questão de proteção, em questão de manutenção da qualidade. Boa. E você, Géry? Poxa, bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui participando dessa conversa, ter visitado a indústria aqui, né? E deixar uma mensagem do agronegócio, que o agronegócio muitas vezes ele é tido como um vilão, né? E eu penso que muito antes pelo contrário, né? O agronegócio faz muito pelo país, né? Nenhum outro país consegue fazer o mesmo que nós fizemos nas nossas condições, né? E para finalizar, eu queria aproveitar o momento aí para deixar uma pequena lembrança aí para Expert Pack, um livro aí que certamente pode ser utilizado aí, né? Que seja muito útil aí. Obrigado, Géry. Para todo o time Expert Pack aí. Um trio de respeito aí, hein? Meu Deus do céu. Silmar Pesque, Francisco Vilela e Géry, cara. Um abraço para a galera. Silmar. Que presentaço. Certamente para nós que todo dia acordamos aqui engajados em fazer produtos que de fato gerem valor para quem está lá fora. Então, o nosso propósito aqui, ele se assemelha muito com profissionais como esse que a gente citou, porque é o desejo genuíno de entregar algo que gere valor para as pessoas. Sim. A gente sempre diz que nessa indústria a gente não troca dinheiro por embalagem. A gente está movido aqui por produtos que façam a diferença para os nossos clientes. E vou aproveitar também aqui para poder reforçar essa posição do agronegócio, né? Para mim que não tenho nenhuma raiz, né, com o agronegócio, perceber como vocês fazem a movimentação desse país é fantástico. Então, muitas pessoas que estão no meu ciclo de amizade que não fazem ideia, e quando eu conto, né,
o que é de fato, né, uma indústria de beneficiamento, a robustez de processo que vocês têm, é de tirar o chapéu. Aqui a gente teve uma pequena amostra de detalhes, de variáveis que precisam ser consideradas, sem contar o que eu brinco falando que é combinar com São Pedro, né? Ainda tem um detalhe. Sem dúvida nenhuma. Que aí a gente, cara, é de tirar o chapéu, literalmente aí é um negócio que precisa respeitar. E eu convido as pessoas que não conhecem essa realidade de buscar produtividade para pôr alimento na mesa das pessoas, pesquisem um pouco mais, porque é fantástico aí a homenagem realmente que a gente faz ao agro. Gustavão, fazer uma consideração aí? Poxa, cara, queria agradecer pela aula. É sempre bom aprender um pouquinho de coisa, sair fora da nossa bolha do dia a dia. E, bom, o que a gente comentou aqui, acho que todo mundo que segue deve ter aproveitado bastante. Quem tiver curiosidade pode acessar as nossas redes sociais, pode acessar o nosso site. Lá tem informação sobre os produtos que a gente faz pelos todos os mercados que a gente consegue atender, e especificamente também os produtos para hermeticidade, atmosfera modificada, possibilidade de fazer em Big Bag. Para quem trabalha com sacaria também, a gente tem possibilidade de fazer, envolver as sacarias. Então, quem tiver curiosidade pode entrar em contato. A gente tem experts trabalhando com a gente, mais alto nível. E estamos aí, né? Vamos nessa. Vamos pro próximo podcast em breve. Estamos à disposição. Vamos deixar um QR Code aí. Obrigado, galera. Valeu. Fala Expert, mais uma edição. Um abraço.